Efésios capítulo 4. Chegamos ao capítulo 4, hein? Que coisa, não? Que número que é aí? Eu acho que eu não coloquei hoje, né? 14. Após 14 mensagens, nós chegamos ao capítulo 4 de Efésios. Eu quero ler o versículo primeiro com você, que diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Pai, que o Senhor fale conosco essa noite, que sejamos alimentados pela Tua palavra, que sejamos fortalecidos segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós anulamos toda e qualquer interferência do diabo. Nós anulamos agora toda seta, toda ação, toda distração, e nós declaramos a manifestação do Teu Espírito. Eu declaro sobre cada mente agora espírito de revelação e sabedoria, no nome de Jesus, para que essa palavra venha ser pegada no Espírito e trazer transformação à nossa vida, e possamos ter resultados que glorificam o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós terminamos quinta-feira o capítulo 3, e algo que era para eu ter falado para vocês no começo e eu não falei. O livro de Efésios, ele basicamente se divide em 3 partes. Diga comigo: ser, viver e permanecer. Efésios é uma carta de experiências. Então Paulo vai trazer tudo que ele aprendeu de acordo com a sua vida com Deus, e ele vai compartilhar então esses 3 princípios. O primeiro princípio é o ser, ou seja, a minha identidade. Então nos capítulos 1 e 2 e 3 também, Paulo vai declarar quem nós somos em Cristo. Então ele vai dizer, a partir do versículo 3, que nós somos abençoados, que nós somos santos, e tudo isso que eu já te ensinei. E a partir agora do capítulo 4 e 5, Paulo vai nos ensinar o que essa identidade afeta no nosso dia a dia. Diga comigo: ser, viver e permanecer. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, ser quem eu sou. Capítulo 4 e capítulo 5, o que essa identidade afeta no meu dia a dia. E o capítulo 6, que é o último capítulo da carta, ele vai falar como nós devemos permanecer diante do diabo. Agora, olha que coisa interessante. Em que Paulo investiu mais tempo falando? Ser, viver ou permanecer? Ser. Por quê? Porque quando eu sei quem eu sou, o que eu faço ou o que o diabo faz não muda nada. Paulo gasta 3 capítulos para nos ensinar quem somos, 2 capítulos para nos mostrar o que a graça vai fazer na nossa vida, e o último capítulo, apenas um capítulo, para mostrar para nós como que nós devemos resistir ao diabo. Preste atenção. Você que vive uma vida baseada naquilo que o diabo está fazendo contra você, é por isso que você é fraco, é por isso que você cai. Se você foca demais nos seus frutos, é por isso que você é infrutífero, é por isso que você se decepciona. Porque o que importa não é o que você vive ou o que você enfrenta. Em primeiro lugar, o que você precisa entender é quem você é, qual a sua identidade. Vira para alguém que está perto de você e fala: irmão, ser é o mais importante. Pastor, e viver? E o diabo? Consequência. Os resultados são consequência da raiz. Se eu estou no lugar certo, se eu estou firme no lugar certo, não me importa o que vai vir depois, eu vou permanecer. Amém? Aí ele diz assim, o versículo 1: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Preste atenção. Paulo vai começar a falar sobre a nossa conduta, e olha o que ele diz: eu oro para que vocês vivam de modo digno daquilo que vocês receberam. Diga comigo: receberam.
Preste atenção. Quando Paulo vai falar sobre resultados, primeira coisa que ele fala, não é sobre fruto, e sim sobre raiz. Viva a partir daquilo que você recebeu. Só que o que ensinaram para você? Dá resultado primeiro, depois Deus vai se agradar de você. Deixa o cabelo crescer primeiro, depois você vira crente. Compra uma calça social e uma camisetinha velha, aquela de R$10. Social. Aí você é crente. Viver em Cristo não é a partir do que eu faço. Viver em Cristo é a partir daquilo que eu recebi. Se eu não sei quem eu sou, eu nunca vou conseguir viver aquilo que Deus quer para mim. Então o que você precisa entender em primeiro lugar? Eu serei ou eu viverei uma vida digna, não porque eu vou me esforçar, mas porque eu já recebi capacitação do Espírito Santo para isso. O povo aqui está com medo de fazer barulho, não fala um amém, não fala nada. Deus me livre. Vocês estão aqui, gente? Tá doido? Então como que eu vou viver a santidade? Simples. Quando eu entender que eu sou santo. Quando que eu vou viver a prosperidade? Simples. Quando eu entender que eu já sou próspero. Como que eu vou enfrentar o diabo? Simples. Entendendo que eu já venci ele em Cristo na cruz. Eu não dou um resultado pelaquilo que eu faço. Eu dou um resultado pelaquilo que eu recebi em Cristo. Sabe, nós precisamos entender isso por quê? Porque existem muitas pessoas frustradas dentro da igreja, porque ela não consegue fazer o que as pessoas querem que ela faça. Mas por que ela não faz? Mesmo tentando, porque ela não entendeu o que ela recebeu. Infelizmente não dá certo, irmão. Se você quer fazer sem primeiro ser, não vai funcionar. Então diga comigo, eu sou e por isso faço. Amém? Sabe, nós precisamos entender muito isso. Precisamos entender isso. Por quê? Versículo 2 de Efésios 4. Paulo vai explicar o porquê que nós precisamos entender a nossa identidade e vivê-la. Ele diz assim: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Olha que doideira. Paulo está dizendo: vivam de modo digno, segundo o chamado que vocês receberam. Aí o versículo 2: sejam pacientes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Diga comigo, uns aos outros. Olha que coisa interessante. Cristo morreu na cruz por nós, por amor. E agora Paulo está dizendo a mesma coisa. Agora vão vocês e façam a mesma coisa. Vivam a sua identidade por amor aos outros. Ah, irmão, você não está pronto para pegar o que eu vou te ensinar aqui hoje, não. Está pronto ou não? Será? Será que você tem teologia para isso, irmão? João 15:12 diz assim: Jesus dizendo: e este é o meu mandamento, amem uns aos outros, como eu vos amei. O mandamento de Jesus é: ame uns aos outros, como eu vos amei. Esse negócio que as pessoas dizem assim: você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. Não foi Jesus que falou isso, irmão. Vai ler Bíblia. Isso é uma citação da lei. Esse é o segundo mandamento da lei. Não foi Jesus que falou, ele recitou a lei. Agora ele está dizendo: esse é o meu mandamento. Aquilo que eu falei é da lei, é passado. Agora vocês vão fazer o seguinte: amem uns aos outros. Como? Como? Como eu. Preste atenção nisso aqui. Olha o padrão de Cristo. Viva a partir do que você recebeu. Ame o próximo, porque você entendeu que você é amado. Mas qual o problema nosso? A gente quer amar os outros porque é lei, é obrigação.
Aí nós somos um bando de gente ferrada espiritualmente, não entende sobre paternidade de Deus, vive uma vida amargurada com Deus, aí quer forçar com os outros. Não funciona. Aí você vira crente falso, crente que fala mal da vida dos outros. Por quê? Porque você quer transmitir algo que você não recebeu. Olha o que Jesus está dizendo: entende que você é amado primeiro, depois tenta fazer alguma coisa para os outros. Entende quem você é, para depois você tentar se manifestar. Primeiro seja, depois viva. Será que você entende quem você é, irmão? Eu estou há 14 semanas falando para você. 14 semanas não, você está louco? Faz um ano? 14 por 2, 7. Estou há 7 semanas ensinando você aqui. 7, campanha forte da identidade. Aleluia. Estou aqui te ensinando sobre identidade. Por quê, irmão? Porque Deus está te preparando para você viver uma vida extraordinária. Mas o extraordinário não chega enquanto você não entender quem você é. Então preste atenção. Jesus, ele vem por amor. E agora ele diz: por causa dos outros, vivam com aquilo que vocês receberam. Agora sabe o que eu fico pensando? E se Jesus não tivesse vindo? E aí, cara? Ou melhor, e se os 12 não tivessem aceitado a proposta? Mais fundo ainda, e se Paulo não tivesse ido atrás dos discípulos de Jesus para matar eles? E se ele tivesse mandado Jesus pastar quando Jesus apareceu para ele? E se mesmo depois de toda a experiência que ele recebeu, ele não quisesse compartilhar? Ele era obrigado? Não. A mesma consequência disso é você não entender a sua identidade. Porque se Paulo não tivesse cumprido o propósito dele, nós não teríamos sido alcançados. E se você não entender quem você é, você nunca vai alcançar aqueles que Deus quer que você alcance. Tua identidade está inteiramente ligada ao teu propósito. Não há propósito sem identidade. Não tem como viver sem primeiro ser. Vira para alguém que está perto de você e fala para ele: o negócio é sério, irmão. Por isso que Paulo no capítulo 3, ele diz assim: peço que da riqueza de sua glória, o Senhor os fortaleça com o poder interior por meio do Espírito Santo. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e se manterão firmes. E também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Que vocês experimentem esse amor, ainda que não entendam nada. Então vocês serão preenchidos de toda a plenitude de vida e de poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu glorioso poder que opera em nós, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus só pode fazer a partir do momento que eu entender o que eu já recebi. Quer ter um grande ministério? Quer fazer grandes coisas para Deus? Primeiro entenda quem você é, porque o viver é consequência. Amém? Amém? Está dando para entender ou estou falando inglês? Pastor, o que eu faço? Anota aí. Entenda, assuma e viva a sua nova identidade. Entenda, assuma e viva a sua nova identidade. Por quê? Porque as pessoas lá fora precisam de alguém, de uma nova identidade. O mundo está cheio de Adão. Se você for mais um, você não faz diferença. O mundo está cheio de pessoas com identidade velha. O mundo está cheio de pessoas com a mentalidade errada. Se você for para ser mais uma, não vai fazer diferença. Por isso você precisa entender, assumir e viver a sua nova identidade, para que você viva uma nova vida e aqueles que estão presos sejam alcançados por você. Amém? Agora eu quero ir num negócio bem fundo aqui.
Hebreus 12, abre sua Bíblia aí. Hebreus 12, 14. Olha esse texto, vê se você já ouviu ele muito por aí, muita pregação. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já ouviu esse texto ou não? Principalmente quando estava empacado, né, irmão? Aleluia. Infelizmente as pessoas pegam esse texto para falar sobre pecado. Ó, irmão, você precisa viver em santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não foi assim que você ouviu? Foi ou não foi? Foi. Só que infelizmente, se a gente forçar esse texto para falar sobre salvação ou sobre pecado, nós estamos cometendo dois erros muito sérios. Primeiro erro, erro teológico. Por quê, pastor? Porque a palavra santo não significa uma pessoa sem pecado, é muito mais do que isso. A palavra santo, se você pesquisar ela significa aquele que é separado. Não há comparação, não há meio de medida, ele é único. Por isso que a Bíblia diz que os céus declaram a santidade do Senhor 24 horas. Deus é único, Deus é único, Deus é único, Deus é único. Ninguém se compara. Aí querem ensinar para você que você precisa ser santo. Só que eles não sabem que estão dizendo para você que você precisa ser único. Você não é único, Zé. O único é Deus, irmão. O top é Deus. O ser é só o filho dele. Agora preste atenção. Se eu digo que o texto está falando sobre santidade, sobre não pecar, então quer dizer que eu preciso viver uma vida sem pecado. Isso é possível? Já estou desconstruindo o que você aprendeu aí, que bagunça. Se santo significa alguém que é único, alguém que é separado, santificação tem a ver com estar em um lugar separado e não em fazer algo separado. Santificação não é viver sem pecado. Santificação é viver debaixo daquele que é separado, daquele que é único. Eu não sou santo porque eu deixei de pecar. Eu sou santo porque a minha raiz é diferente. A minha raiz é única. Está entendendo ou não? O pessoal está vendo que eu estou falando muito rápido. É por causa do tempo. Eu tenho só 15 minutos para pregar. Eu tenho um monte de coisa. Segundo erro. Primeiro erro, erro teológico. Segundo erro, erro de interpretação. Todo texto fora do contexto é pretexto para se criar aquilo que você acha que deve ser verdade. Pastor, como assim? Onde começa o capítulo 12? No versículo 1. Então, se eu quero entender o versículo 14, eu preciso entender o versículo 1. Vamos voltar lá? Volta para o capítulo 1 aí. Olha o que o escritor secreto, que ninguém sabe quem é esse doido, de Hebreus diz. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós, mantendo o olhar firme em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: por causa dos outros, por amor aos outros, tudo aquilo que te atrapalha de crescer rápido, tira de sua vida.
Pega a revelação, irmão. Estar em santificação é estar em um nível diferente, onde as pessoas não estão. Então eu tenho acesso àquilo que elas não têm. Eu tenho uma identidade que elas não têm. Isso é santificação, é estar em um lugar único, diferente. Aí o escritor está dizendo o seguinte: faz um favor para nós. Você está no nível massa, você está no nível top, os outros não estão. Por amor aos outros, tudo aquilo que faz você correr devagar, tira, corre mais rápido e leva a gente. Por quê? Porque sem a santificação ninguém verá o... Sabe o que o texto está dizendo? Se você não alcançar o seu objetivo, se você não crescer na vida, se você não descobrir e viver a sua identidade, ninguém vai conseguir ver o Senhor. Porque se você que está no nível diferente da gente não consegue mostrar o Senhor em resultados para nós, quem nós vamos ver? Ou você que é crente, você que tem uma nova identidade em Cristo, se você não consegue ter um casamento feliz, o que esperar do casamento do mundo? Vive um casamento único para dar esperança para os perdidos. É disso que o texto está falando. Você que tem uma nova identidade, entende que é curado, declare a sua cura. Porque se você não tiver fé para isso, o que será dos perdidos? Se você, sendo filho de Deus, não consegue ter expectativa de futuro, o que será dos filhos de Adão? É sobre isso que ele está falando. Vive segundo a sua identidade, porque quando você vive a sua identidade, você dá esperança para os perdidos e pode trazê-los para perto de Jesus. Amém? Não é sobre o que eu faço para Deus, é sobre o que eu faço pelo outro. Viver a minha identidade não muda quem eu sou para Deus. Viver a minha identidade muda para o outro. Fala sério, você vê alguém crescendo na vida, não te anima? Você vê as pessoas crescerem, não te anima? Agora você tem uma nova identidade, você está capacitado por Deus para viver uma nova vida, mas você não entende, mas você não destrava. Você fica preso nas coisas do passado, você fica preso em circunstância. Se desprende disso, porque existem pessoas esperando pelo seu crescimento. Amém? Amém ou não? Por isso que nós precisamos entender isso. A minha identidade é uma esperança para aqueles que estão perdidos. Romanos 8. Romanos 8, 19 diz assim: pois toda a criação aguarda com expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados ou promovidos. Olha o que o texto está dizendo. Posso falar seu nome? Pode, né? Não é segredo não, vai saber, né? Olha o que o texto está dizendo. Os filhos de Adão estão doidinhos. A criação todinha está esperando o dia que o Ravel vai entender quem ele é em Cristo. Porque quando ele entender isso, ele liberta os que estão presos. A criação está doida. Ela não vê a hora. O dia em que você vai entender quem você é e você será promovido por Deus. Pega essa palavra aqui. Você quer ser promovido, irmão? Quer ser promovido? Sim ou não? Sim. Deixa eu te dar o caminho da promoção. A identidade evidencia o propósito, e o propósito é evidenciado por Deus. Se eu quero ser promovido por Deus, eu preciso saber quem eu sou, porque quando eu sei quem eu sou, eu vivo o que eu tenho que viver, e Deus me promove em todas as áreas da minha vida. Ah, irmão, é forte o mistério do coisa. Amai-vos uns aos outros, como eu. Mas sabe o que é engraçado? Eu não anotei aqui, eu também não sei. Está em algum lugar na Bíblia aí. Ah não, é Hebreus aqui, ó. Hebreus, volta lá para Hebreus lá. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é bom mesmo, hein?
mais devagar? Tô nada, né? Olha Hebreus aqui, que coisa interessante. Hebreus 12. Versículo 2 diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com uma vergonha. Olha o que o texto está dizendo. Jesus aceitou a missão. É para morrer, vamos morrer. Só que eu não vou em vão. Eu vou por amor, mas eu não vou em vão. Porque quando eu cumpro o propósito, eu sou promovido. Pastor, está na Bíblia? Olha o versículo seguinte. Ele aceitou a cruz, passou na vergonha. Agora, ele está assentado em lugar de honra, à direita do trono de Deus. Por quê? Porque entendeu quem era e cumpriu o propósito. Quer ser promovido? Deus está doidinho para te promover. Mas Deus não promove Adão, Deus promove os filhos de Cristo. Ser com mente de Adão, identidade de Adão, não espera Deus fazer nada por você. Mas você com a mente de Cristo, com uma nova identidade, se prepare, porque Deus vai fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar. Amém? Pastor, aonde? Em todas as áreas da sua vida. Porque Deus não te comprou pela metade, Ele te comprou por inteiro, por completo. Então tudo para Ele é importante. Amém? Para a gente terminar, diga comigo: a promoção de Deus está ligada à minha identidade. Você já entendeu quem você é? Ser, viver e permanecer. Eu tenho uma nova identidade em Cristo, por isso eu posso viver uma nova vida.